seja bem-vindo a mais uma edição do podcast, nosso espaço para discutir as principais questões e tendências da suinocultura no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, vamos abordar a gestão genética nas unidades de disseminação de genes. Por trás de cada dose inseminante é um trabalho criterioso de seleção e monitoramento dos reprodutores, que assegura o fornecimento de genética de alto valor. Mas como esse processo funciona na prática? Quais critérios são utilizados para garantir que apenas os melhores genes sejam disseminados? Para responder a essas e outras perguntas, tenho a honra de receber aqui Natália Irano, supervisora de serviços genéticos da AgroSéries PIC. Olá, Natália, grande prazer recebê-la aqui no podcast. Oi, Rodolfo, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Natália, os reprodutores utilizados nas unidades de disseminação de genes estão no topo da pirâmide genética. Mas como é feita a escolha dos machos que vão entrar nas UDGs? Quais são os critérios envolvidos? Tá bom, Rodolfo. Primeiro de tudo, é feito um processo de seleção físico bem rigoroso dos animais. Então, nas granjas de origem, né, desses machos, em torno dos 140 dias de idade, a gente faz um processo de seleção, né, olhando características como número de tetas funcionais, olhando para defeitos locomotores, dos órgãos reprodutivos, calos, abscessos, enfim, né, a gente olha também a questão da eficiência de crescimento, né, faz a pesagem desses animais, características de carcaça também, né, olhando para a espessura de toucinho, por exemplo, e profundidade de lombo. Então a gente passa esses animais por todo esse processo primeiro físico, né? Na gênesis, por exemplo, a seleção para as características de aprumos, né, qualidade de aprumos e também a parte dorso-lombar, né, a cifose, lordose, alguns defeitos como calos, hérnias, é tudo detectado por câmeras, né? Então a gente, ao invés de fazer aquela mensuração visual dos animais, né, colocando scores, por exemplo, de aprumos, hoje a gente faz a seleção com o uso de câmeras, que vai detectar uma variabilidade genética maior entre os animais, né? A gente consegue olhar para os mínimos detalhes, né, e ser uma avaliação mais objetiva, né, porque quando a gente faz uma avaliação visual, a gente acaba sendo muito subjetivo, né, e com isso a gente consegue aumentar, por exemplo, a herdabilidade para a qualidade de aprumos em 3 vezes. E isso traz para a gente um progresso genético maior, né, quando a gente olha para as características de uma forma mais precisa. Dentro do programa genético, a gente tem um avanço genético mais rápido, né? Um progresso genético mais rápido. Depois desse processo físico, né, dos animais, de seleção física, então os animais já aptos, né, vamos colocar para a vida reprodutiva, aí sim, dentro desse grupo de animais, a gente faz a escolha dos melhores animais quanto ao índice de seleção, né, para aquelas características que a gente seleciona, que são de importância econômica dentro do sistema de produção. Perfeito. Então, para se ter uma ideia, em torno dos 7% melhores reprodutores só de toda a população global da PIC é que entram nas nossas UDGs, né? São realmente os animais do topo da pirâmide, né? Os animais com maior potencial genético. E aí, entre esses animais escolhidos, a gente faz uma distribuição desses animais entre as UDGs, né, que a gente tem espalhado pelo Brasil, de uma forma mais padronizada possível, para que todas as UDGs tenham um nível genético similar, para que os clientes, né, de várias regiões também recebam um potencial genético similar, né? Então, um cliente pode estar no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, que eles vão ter uma similaridade, né, de material genético, claro, de acordo com o contrato, né, de índice de cada cliente. Mas dessa forma a gente consegue entrar realmente com os melhores animais que a gente tem na nossa população disponível, né? Perfeito, Nath. Você tocou num ponto importante, que é o núcleo genético, o núcleo gênesis. Até a construção da gênese, os reprodutores bisavós e parte dos avós eram importados de granjas elite da PIC. Uhum. O que muda com a gênese em plena operação agora? Como estratégia da empresa, né, a gente usa 100% dos nossos bisavós como sendo animais de elite, né, reprodutores oriundos das granjas elite da PIC. Isso porque esses animais, eles são os animais geneticamente mais atualizados que a gente tem no nosso plantel, né, que são esses animais realmente do topo da pirâmide.
Então, como a gente trabalha com a disseminação de genes, né, a gente usando esses melhores animais, né, esses animais das granjas elite como realmente sendo os nossos bisavôs, a gente consegue uma disseminação de genes mais eficiente. Então, até antes da Gênesis, essas granjas basicamente estavam concentradas nos Estados Unidos e Canadá, né? Então, a gente fazia importação de mais ou menos 700 machos por ano, distribuídos aí ao longo de cinco entregas, né, por ano, importações por ano. Com a Gênesis, né, como a Gênesis faz parte das granjas elite da PIC, né, então tem o mesmo nível genético dessas outras granjas elite, a gente tem padrões, né, a serem seguidos de procedimentos, de manejos, né, a gente considera, então, que esses animais eles são de elite e que atende ao que a gente preconiza, né, de usar esses melhores animais. Então, com a produção da Gênesis, esses animais é que passaram a ser utilizados, sendo necessário importar só hoje um volume pequeno, né, das granjas elite da PIC, só para a gente fazer uma conectabilidade entre essas granjas elite, assim como animais daqui irão também para os Estados Unidos, para o Canadá ou para outros países, para que a gente mantenha essa rede de elite conectada, né? Isso é muito importante. Então, isso ajudou bastante, principalmente pensando na questão de transporte, né? Os animais, quando vinham lá das granjas dos Estados Unidos, por exemplo, eles tinham que passar pela quarentena, eram colocados no avião, né? São praticamente 10 horas de voo. A mudança climática é muito grande, né? Normalmente sai no inverno e chega aqui no verão, ou ao contrário, né? Então a mudança de clima é muito grande. Esses animais, depois do aeroporto de Viracopos, seguiam para o quarentenário nacional, né? Nosso quarentenário de Cananéia, e depois eles eram enviados para as UDGs. Então a gente tinha um processo longo de transporte e muitos animais acabavam se perdendo, né? Então, problema locomotor ou mesmo pela produção de sêmen. Hoje, os animais saindo, né, de Paranavaí, né, da Gênesis, do estado do Paraná, a gente tem um processo mais curto de transporte. Então, a gente consegue até um aproveitamento melhor desses animais e iniciar a vida reprodutiva deles um pouco mais cedo, né? Então, isso para a gente trouxe a mesma qualidade genética que a gente usava antes, né? Mas agora com essa produção, né, de animais elite dentro de casa, né, fazendo essa produção interna aqui no Brasil. Bacana, Nath. E para oferecer doses com o maior índice genético disponível, as UDGs elas seguem um rigoroso programa de gestão genética. Como é que funciona esse monitoramento, Nath? Bom, semanalmente a PIC faz a avaliação genética dos animais, né? A todo momento a gente tem entrada de dados produtivos, reprodutivos, de animais que são da família, né, daqueles machos que estão dentro da UDG. Então, semanalmente, o índice de cada macho ele é atualizado, né? Então, a partir dessa atualização, a gente faz todo o monitoramento e indicação de uso desses reprodutores. Então, se a gente pensar nos bisavôs, por exemplo, a gente tem um grupo de animais onde eu faço a escolha dos melhores animais, né, quanto ao índice genético, o índice de seleção, para serem usados como bisavôs. Mas a gente não faz só isso, olhando só para o índice. A gente tem todo um padrão de critérios para escolher esses animais. Então, por exemplo, antes de entrar com os machos nas UDGs, outro ponto que a gente olha é a questão de distribuir famílias entre as UDGs. Então, por exemplo, se eu tenho 3 irmãos completos, né, 3 machos que são irmãos completos, eu envio cada macho para uma UDG. E aí a gente vai ter uma representatividade de família entre as UDGs, né? E isso é importante para que a gente consiga ter uma variabilidade genética maior. Então, e dentro do grupo, né, que a gente tem ali na UDG, eu também olho para essa variabilidade genética, tentando ter uma distribuição maior. Esse é um ponto muito positivo de quando a gente tem o grupo de animais dentro de casa, porque a gente tem um volume maior de animais e a gente consegue usar eles de forma mais otimizada, né? Diferente do que se a gente enviasse, por exemplo, um bisavô para um cliente, porque ele teria que usar aquele macho por um período longo e só limitado àquela família, vamos falar, né? Certo. Quando os machos estão com a gente consegue distribuir, né? O mesmo macho ele é enviado para várias granjas, então a gente tem essa representatividade, né, de famílias, e essa variabilidade genética.
Ao mesmo tempo, eu consigo também fazer um controle de restrição. Eu vou sempre olhando, por exemplo, quantas inseminações já foram realizadas dentro de cada granja, núcleo de produção do cliente com aquele macho. E aí, a partir de um certo ponto, eu restringo o uso desse macho. Né? Se ele já foi usado ali de forma mais intensa para um cliente, eu direciono o DG para usar aquele macho para outros clientes que ainda não foi muito usado, né? E chega uma hora que a gente coloca um limite e aí, mesmo que esse animal tenha um índice genético muito alto, eu faço a restrição desse animal para ele não ter essa distribuição de forma massiva, né? Vamos falar. Porque a questão da variabilidade ela é importante, né? E também para a gente evitar problemas, né? Às vezes, se o animal carrega geneticamente algum defeito que não foi detectado, né? A gente consegue fazer esse controle, né? Dos filhos. Então, semanalmente, olhado todas essas questões, a gente pega também os machos que devem ser descartados, né? Pela parte genética, né? Porque o índice já está mais baixo do que a gente tem como alvo, por exemplo. E é feito todo esse trabalho junto com o pessoal das UDGs. A taxa de descarte de uma UDG é diferente de uma central de inseminação artificial de uma granja, Natália? A gente consegue ter um descarte voluntário, né, que a gente chama, ou seja, depois de todas as mortes ou descartes por problema de motilidade, qualidade desse sêmen, ou um problema locomotor, um problema de saúde, a gente sempre vai ter um volume de animais que a gente vai fazer escolha de quem vai sair e a gente usa o critério do índice, né? Certo. Então, os animais piores, né, de índice de seleção vão ser os animais descartados. Dentro de um cliente, normalmente a gente fica um pouco mais restrito, né? E nas nossas UDGs, como a gente atende diferentes categorias também de índice contratado, quando a gente pensa nos machos comerciais, a gente consegue trabalhar, né, nas diferentes categorias. Então, a gente consegue usar esses animais por um período, muitas vezes, maior, né? Mas, pensando nas categorias de índice maior ou nos avós e bisavós, é necessário uma entrada mais constante, né? É importante que seja constante para a gente manter padronizado ali o nível genético dos animais, mas também entrando com animais de forma mais intensa para que a gente possa descartar os piores animais. Pensando em UDGs, é possível mensurar em percentual a taxa de reposição? Dentro das nossas UDGs, a gente tem um padrão de taxa de reposição ao ano, né, acima de 100%. Se a gente pensar só nos bisavós, por exemplo, essa taxa chega a 150%, 200% de seleção, né, de taxa de reposição, desculpa. Exatamente para que a gente tenha essa troca de machos, né, usando sempre os melhores que estão entrando. Então, esse fluxo ele é importante para a gente garantir, né, que o cliente receba o melhor material genético realmente que a gente tem disponível, né, o mais atualizado geneticamente. Para encerrarmos, Natália, qual que é o impacto de todo esse trabalho, de todo esse programa de gestão genética lá na ponta, lá na granja do produtor? Bom, quando a gente fala na disseminação genética, né, a gente já trabalha de forma estratégica porque o macho é um animal que vai deixar um número de descendentes maior, né? Se a gente pensar em fêmeas, a gente tem aí clientes chegando a 36 desmamados fêmea ano, né? Então, a fêmea tem essa limitação, enquanto que o macho, né, se a gente pegar uma coleta por semana, conseguindo no mínimo 30 doses por macho, a gente vai conseguir, imagina, no final, né, em um ano, a gente consegue um número de descendentes muito grande. Então, a disseminação genética via macho ela é extremamente importante. E aí, esses animais de alto potencial genético, né, são os animais que têm o potencial realmente para um desempenho melhor, né? Então, pensando nos filhos dele, esses animais eles vão ter um potencial de desempenho para, por exemplo, eficiência alimentar muito melhor, né? A questão de robustez, né? Animais que vão chegar até o abate com uma boa performance, né? Com uma boa saúde, características de qualidade de carne, né? Também qualidade no frigorífico, né? Da carcaça, são características que são extremamente importantes. Pensando na linha fêmea, né? Nas fêmeas que vão ser produzidas a partir dos machos bisavós e avós das nossas UDGs, também a questão, por exemplo, de
reprodutivo, né, de características reprodutivas, então o número de nascidos totais, a qualidade do leitão, né, tudo isso vai ser impactado de acordo com o nível genético que a gente escolhe dos animais reprodutores das nossas UDGs. Então, é extremamente importante essa escolha, né, bem minuciosa desses animais, para que lá na ponta realmente da cadeia os animais tenham o maior potencial genético possível e, consequentemente, tenham o melhor desempenho, né, reprodutivo, produtivo possível, que é o que vai trazer a lucratividade para o nosso cliente, né, para o produtor. Natália, gostaria de agradecer muito você, foi muito bom tê-la aqui no podcast, é sempre muito instrutivo conversar contigo. Muito obrigada, Rodolfo. Essa edição do podcast vai ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até o próximo programa.